Vamos lá, eu tô aqui com uma transmissão lendária. Eu tô com uma transmissão que está instalada num Rolls-Royce Silver Shadow, conhecida como TH400. Lendária essa transmissão. Ela está em Ferrari, está em Rolls-Royce, está em GMs e até no Humvee. De tão lendária que ela é, botaram num veículo militar. Ela é antiguíssima. E aqui eu tenho uma transmissão simples para ver se você gosta de conteúdos em relação a transmissão automática. Aqui assim é o pão com manteiga, é o início de tudo, né? Uma transmissão robusta, confiável, simples, dá para entender um básico de transmissão automática, é o que eu vou tentar fazer aqui para vocês nesse vídeo, acessando os componentes aqui que a gente está fazendo durante o serviço, e também vou entrar em outra polêmica relacionada a esse câmbio em relação aos fluidos, porque esse câmbio ele vendeu durante umas 4 décadas e esse câmbio acabou acompanhando uma evolução de lubrificantes em 4 décadas que ele foi vendido, né? Polêmica. Aqui a gente está falando de épocas que os caras botavam óleo de jojoba na composição do lubrificante e até óleo de esperma. Espera que não é o que você está pensando, vou abordar isso nesse vídeo, que é bem curioso, né? Vamos entrar aqui, vamos falar sobre o Greenpeace também, e toda essa polêmica aí que a palavra invoca, né? Mas antes de começar o vídeo, considere se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida. Estou parando o serviço aqui no meio, né? Para contar um pouquinho, criar um pouco de conteúdo, passar um pouco de conhecimento para vocês, curiosidades e polêmica também, né? Porque senão vocês não clicam no vídeo. Mas antes de começar, você já fez tudo isso e agora já está tudo meio que borrado, o logo. E aí os caras, o que tem a ver desse óleo aí? Tem a ver com baleias, cachalote, óleo de jojoba e éster. Tem tudo a ver. Então vamos lá, quando eu comecei a Avantgarde, uma das ideias aqui dessa oficina era eu trazer tecnologias e conhecimentos de vanguarda, por isso o nome Avantgarde. E uma das coisas que estavam começando a surgir na época da abertura dessa oficina era os carros de entrada, os carros populares, assim conhecidos aqui no Brasil, estavam começando a serem vendidos com transmissões automáticas. E aí, com certeza, no futuro, né, aquele Honda Fit, que já tinha o HB20 nessa época, enfim, esses carros populares com certeza iam requerer manutenções no futuro. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque eu sabia que o negócio era complexo, a gente não tinha internet, estava começando a engatinhar naquela época em relação às pessoas a criarem o hábito e também aos conteúdos estarem disponíveis aí nas plataformas digitais. E ali eu vi uma oportunidade de negócio, fiz alguns cursos de transmissão automática na época para entender um pouco do assunto, mas eu caí em coisas muito mais complexas nesse curso do que esse câmbio que eu tenho aqui em mãos. E por isso que eu disse que esse câmbio aqui é uma ótima porta de entrada para a gente ver uma coisa simples, câmbio automático super robusto, antigo, lendário também, que vai servir aqui de escopo para eu fazer um mini curso ou tentar para vocês de transmissão automática. Transmissão, primeiro, nosso objeto aqui de estudo é a TH400 ou a Turbo Hydramatic 400, que era uma transmissão que está instalada nesse Rolls-Royce, né, num Silver Shadow, da década aqui de 70 para 80, mas ela é uma transmissão, na verdade, não da Rolls-Royce. Ela é uma transmissão também de Ferrari, a Ferrari 400, por exemplo, teve esse câmbio acoplado lá ao V12 do Enzo. Depois ela também foi aplicada em diversos carros da GM, porque ela é GM, mas também a Ford pegou essa transmissão da GM, a Chrysler usou essa transmissão da GM e o Humvee, o original, o militar, com aquele motor a diesel, utilizou essa transmissão porque ela é barata de fabricar, 3 marchas e é uma transmissão robusta. E isso é bom para aplicações militares. Imagina você lá no meio do deserto, lá no Iraque, você andando, fugindo de umas artilharias dentro do seu Humvee, aí de repente a marcha escapa. Então, assim, para aplicações militares, a gente está falando do deserto, num veículo blindado, subindo umas dunas, naquele calor escaldante, enfim. Precisa ser um negócio no minimamente confiável para você não morrer e ao mesmo tempo de simples manutenção. E é o que a gente tem aqui, ok? Essa transmissão foi instalada no Rolls-Royce, num V8 Rolls-Royce legítimo, né? Existe um sino de adaptação aqui na caixa seca, que vai casar o formato aqui da caixa. Você vê que a caixa da transmissão aqui, que é de alumínio, né? Ela tem um formato junto com o sino, tudo junto, numa coisa só. Aí existe aqui um sino de adaptação
que vai casar o padrão de parafusos aqui dessa caixa com o padrão de parafusos do motor da Rolls-Royce, que eu vou mostrar em outro vídeo. É outra obra-prima que eu preciso mostrar, mas vamos voltar aqui para a transmissão. Então essa transmissão, ela era barata, confiável, mas é uma transmissão automática ali da década de 60 em diante. Então, assim, 3 marchas, né? Aquele comportamento né? Mas ela tem também algumas tecnologias. Vocês gostaram da minha? Mas, apesar das suas 3 marchas, ela era uma transmissão cuja a construção era bastante simples e ela também tinha atuações de conforto, né? E elétricas também, né? Isso daqui é uma transmissão hidráulica, mas ela também tem componentes elétricos, né? Por exemplo, o kickdown, ele é controlado por uma solenoide no mecanismo externo. Bom, vamos aproveitar que a gente já está aqui com a transmissão, vamos conversar com o básico. Pela entrada do torque da transmissão, a transmissão, para quem não sabe, tem a função de multiplicar ou dividir o torque que está entrando e casar a velocidade das rodas com a velocidade do motor, né? A tua roda pode estar rodando a 30 por hora ou a 200 por hora, dependendo do carro que você está usando, só que o motor vai rodar a 5.000 rotações, 7.000 rotações por minuto. E a diferença que a gente tem de 30 por hora para 120 por hora em relação a rotações, ela é gigantesca. Se eu tivesse uma marcha só, a 200 km por hora, o motor talvez estaria rodando a 30.000 rotações por minuto. Então você precisa dessa divisão do torque para você casar essa rotação mais alta da roda com o torque que está sendo produzido no motor e ao mesmo tempo o contrário. Para você subir uma rampa, você precisa de mais torque. Então a transmissão vai lá e multiplica esse torque para você ter mais força para empurrar o carro para cima, para subir a ladeira. Esse é o trabalho da transmissão. A gente está falando no final de uma rotação de entrada e uma rotação de saída. O torque ele entra pelo conversor. Nossa senhora! Bom, esse daqui é o conversor de torque da TH400. Belíssimo componente, do qual a gente não tem acesso. O eixo aqui do motor entra por aqui. Lá dentro a gente tem um estator. O conversor vai casar a rotação do motor com a rotação da transmissão, né? Onde a gente vai ter seria uma espécie de acoplamento viscoso. Então, através da fluidodinâmica, em relação a uma turbina que nós temos aqui, e a rotação aqui do conjunto, do estator, etc., há uma transferência de torque com um certo delay, um certo patinamento, que para motores carburados, que para motores de carros muito pesados, que vão trabalhar com carga, e aí você está com aquele caminhão carregado, e aí você vai ter um acoplamento de embreagem. Se for uma embreagem em vez de um conversor de torque, você muito provavelmente vai queimar essa embreagem. Porque para você tirar o carro da inércia é muita carga, é muita massa para você movimentar. E o conversor ele acaba permitindo esse patinamento, né? A entrega de torque ela é um pouco mais progressiva e não tem nada queimando aqui. Lógico, você vai ter compressão, vai ter temperatura aqui, e aí a gente vai entrar depois do assunto dos lubrificantes, porque esse foi um dos motivos da evolução e do óleo de jojoba e aquele outro óleo lá. Mas aqui dentro do conversor a gente tem a função do acoplamento. O que chama a atenção é o peso, né? Veja que nessa década a gente nem tinha ainda 1975, que foi o ato da crise do petróleo, e, portanto aí surgiram legislações para deixar os carros mais eficientes em termos de combustível. Ó, tá vendo? Estou falando de torque, passou ali um caminhão carregado. Que motor era aquele? Não sei, o cara mudou o escapamento. E assim, pelo fato de a gente ter uma massa rodando aqui e extremamente pesada, quanto mais massa eu tenho para girar, mais perda de energia eu tenho, certo? Então parte do torque que o V8 da Rolls-Royce está produzindo está sendo gasta para girar essa massa. E aí lá em 75 sai o ato de regulação lá de combustível, os carros tinham que ser mais econômicos com a tecnologia que existia na época, né? Então por isso que você via lá V8 de 6 litros produzindo 190 cavalos, não tinha muita mágica, né? E parte da energia que era perdida na combustão, naqueles litros de gasolina por segundo que eram queimados nesses motores anêmicos, era perdido empurrando componentes assim, ó, desse tamanho. Para você ter uma ideia, isso daqui é o tamanho hoje de um sino de transmissão. Hoje os conversores de torque são
metade disso aqui dá para você pegar na mão, não é? Sério, isso aqui é muito pesado. Enfim, coisa de época. É isso que eu tô mostrando, tô tentando passar para vocês a evolução. Então o torque do motor entra por aqui e depois ele é multiplicado aqui. Só que quando você está com a transmissão no neutro, a gente tem aqui, no caso do Rolls Royce, nós temos... Geralmente você tem uma alavanca que puxa um cabo e esse cabo está ligado diretamente aqui na seletora, na entrada da transmissão. Eu já vou explicar como é que funciona aqui, mas aqui no caso do Rolls Royce você tem um componente mais moderno, mais de luxo, eu diria, que é uma seletora eletrônica. Muitas transmissões automáticas têm isso integradas dentro do corpo de válvulas e da mecatrônica, mas nessa época a gente não tinha mecatrônica, a gente tinha um componente mecânico e quase que eletrônico que fazia, quando você mexe lá na alavanca em cima, né, vem o sinal elétrico aqui e aí isso é transferido. O sinal elétrico é transferido num movimento mecânico, portanto mecatrônico, que vai puxar essa haste aqui e vai fazer a função lá do cabo. E outros sinais também vêm aqui, ré, etc. Então vai lá, aquela haste está ligada aqui, nesse pino. Esse pino, na verdade, ele é um eixo. E aqui eu tenho um outro pino que está ligado nessa válvula aqui. E aqui começa o princípio do hidramático, ou do componente hidráulico automático, aqui que vai fazer as trocas de marcha por você num câmbio automático, né? E aqui é muito simples, porque eu tenho só 3 marchas. E se você ver aqui, quantas válvulas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, que deve ser dessa solenoide, e 5. E essa daqui, na verdade, é a válvula que começa a distribuição da pressão hidráulica da bomba que está aqui na frente do câmbio. Ela gira aqui junto do conversor. Eu tenho aqui o óleo, ele fica mergulhado, a gente está vendo a parte de baixo da transmissão. O óleo entra aqui, passa pelo filtro, entra naquele buraco, entra dentro da bomba que está aqui. A bomba produz pressão e joga pressão aqui para a entrada da parte hidráulica. E aí, através da regulagem das válvulas, o câmbio começa a trocar as marchas. E é isso, é só isso um câmbio automático no final. Essa daqui é aquela alavanca que vai começar o processo de alimentação da pressão hidráulica, conforme aqui a válvula está fechada, né? Ó, tem óleo lá dentro também, está escorrendo óleo. E aqui dentro, se eu puxar essa haste, eu tenho aqui, ó, uma válvula. Isso aqui é uma válvula, ok? Eu tenho canais diferentes, então eu tenho uma entrada e uma saída. E aí, dependendo, pressão de óleo entra por dentro aqui dessa caixa. Então eu tenho linhas hidráulicas aqui dentro, parece um cérebro isso daqui, né? Então cada um desses canais aí é por onde a pressão hidráulica vai passar. Quando você põe o carro no D, o carro está lá na marcha lenta, né? Aí você põe no D, aquele componente da mecatrônica vai puxar essa haste. Essa haste puxa, a válvula revela aquele canal, a pressão hidráulica entra. E aí o carro faz assim, ó, bum, ele acopla. E aí você sente ele... carro automático, você sente ele acoplando, né? Isso porque entrou pressão hidráulica e aí a entrada do torque aqui, a gente teve o acoplamento da embreagem que está aqui atrás e aí começou a ter a transmissão do torque do motor para as rodas. Aqui começa todo o processo hidráulico. Então, conforme o carro vai rodando, dependendo da velocidade do câmbio, da carga do motor e nesse caso, são três atuações que a gente tem. Velocidade do motor, das rodas pelo governador. Então, quanto mais veloz, né, você vai lá, primeira, vai até 40 por hora. Aí você quer botar a segunda. Se fosse um câmbio manual, você vai botar a segunda, certo? Esse câmbio ele faz isso automaticamente e hidraulicamente, não eletronicamente. É tudo mecânico aqui, tá? Com exceção desse cara aqui. A velocidade aumenta, ele vai lá, libera uma outra válvula. Essa outra válvula começa a mandar pressão para esse ponto vai lá e acopla o freio ou a embreagem aqui de acordo com o diagrama hidráulico. Aí você está lá andando, então o carro sai da primeira marcha, vai ganhando velocidade, acopla a segunda, porque uma outra válvula fecha. Tudo isso, o que controla por velocidade? Ó? É essa daqui, ó, o governador. Vem ver de perto o governador. Vamos ir passo a passo aqui. Ó. Então aqui eu tenho a válvula governadora, ou o governador do câmbio, certo? Você vê que ele está aqui na parte da saída, da rotação aqui das rodas, né, na saída do câmbio. E se eu puxar essa válvula, você vai ver que ele, na ponta ele tem uma engrenagem. Então o governador ele vai girar na mesma velocidade que a roda está girando.
E conforme a roda vai girando, esse cara trabalha assim, ó. Trabalha aqui dentro, girando, certo? Aí você acelera, ele gira mais rápido. E aí, que nem a sua máquina de lavar, quando está no processo de lavagem, a velocidade é baixa. Aí a roupa fica no centro do cilindro. Quando entra no processo de centrífuga, a velocidade é maior. Aí, isso aqui girando no mesmo eixo, a gente vai ter uma força centrífuga que vai abrir essas palhetinhas que a gente tem aqui, ou esses contrapesos, né? E esses contrapesos, na ponta ali deles, ele vai estar ligado a uma válvula aqui dentro. Ou seja, passou de uma certa velocidade, o governador abre e por dentro a pressão hidráulica puxa uma haste aqui dentro quando ela faz assim, ou empurra a haste, né? A gente tem que ver ali por dentro, e abre a passagem. E aí o óleo começa a circular por esse linha hidráulica. Essa linha hidráulica vai encontrar uma das outras embreagens ou freios aqui dentro, e aí vai mudar a marcha, vai mudar a relação aqui nas planetárias. Eu já expliquei de planetária no vídeo da Mercedes. Então, aqui é o componente que vai mudar a marcha conforme a velocidade aumenta. Tudo mecânico, nada eletrônico, certo? Agora, tem situações que você está andando numa certa velocidade, 40 por hora, ou descendo Santos. Tá? Você vai precisar de uma marcha mais alta, você não precisa de tanto freio motor. Agora, você de repente vem e encontra uma ladeira, né? E você está lá 40 por hora e ele estava na terceira marcha. Puta, o carro não vai conseguir subir a ladeira, né? Você vai precisar dar motor. Se a carga do motor, né, o trabalho que ele está entregando, não for o suficiente para empurrar o Silver Shadow, que deve pesar umas 12 toneladas, na ladeirinha ali em Perdizes, né, para quem mora em São Paulo sabe o que eu estou falando, na Sumaré, não, Sumaré não, na Pompeia, você vai precisar baixar uma marcha. E isso acontece regulando pela carga do motor, né? A gente tem lá um vácuo, o motor quando está com a borboleta fechada, a gente tem um vácuo acumulado. Esse vácuo ele entra por aqui, ó, por uma mangueira, aqui nesse componente, que é uma válvula diafragma pneumática, né? Então quando o motor, você está lá com a borboleta fechada, porque você não pisou no pedal do acelerador, essa válvula vai e ela recolhe. E aí o motor ele vai liberar marchas a terceira marcha. Agora quando você vai lá e pisa na borboleta, e aí você abre a borboleta, a pressão atmosférica entra dentro do motor e essa pressão ela vai acabar aparecendo aqui. A válvula está calibrada para uma certa pressão, né? Que é a carga do motor, no final é a mesma coisa. A partir de uma pressão ela vem e fecha. E aí a linha hidráulica muda. E aí o fluido, em vez de entrar na embreagem, começa a entrar no freio, né? Freio, a parte externa do tambor lá. Não é freio para frear. Então eu tenho uma regulagem por velocidade e eu tenho uma regulagem por carga. Se você pisa no motor e a velocidade está baixa, a linha hidráulica de carga vai mandar o câmbio voltar uma marcha. Entendeu? Resumindo, tá? E tem uma outra coisa também, que é a eletrônica. Eu tenho aqui o único componente eletrônico de atuação de hidráulica aqui desse câmbio, que é essa solenoide. Então eu posso dizer que esse câmbio aqui é o câmbio automático eletrônico. Essa aqui é a primeira mecatrônica que existe Começou aqui, ó, uma solenoide, literalmente um fio que está ligado também no pedal do acelerador, tá? Então aqui para situações que você está com média carga, você está em marchas mais altas, mas você vai dar o kickdown, você vai apertar o acelerador até o final, certo? Essa apertada no sinal vai fechar um circuito elétrico, esse circuito elétrico vai mandar um sinal para essa solenoide, a solenoide ela vai acoplar. Na ponta da solenoide eu tenho uma outra válvula também. Quando a solenoide acopla, essa válvula muda o circuito hidráulico e começa a entrar pressão hidráulica para um outro circuito que vai fazer o câmbio baixar a marcha. Pronto, expliquei um câmbio de 3 marchas TH400 da GM. Entendeu? Mais ou menos? É isso, não tem mais nada. Cavaleiros, fazer um adendo porque isso daqui é consequência do jeito que eu gravo os vídeos. Eu solto uma câmera e vou falando e às vezes eu confundo o exemplo genérico com o objeto de exemplo, né? Então, assim, estou falando em transmissões de modo em geral e aí eu às vezes falo algumas coisas que para TH400 é um pouquinho diferente.
Mas eu vou tentar resumir a parte de controle hidráulico que a gente não conseguiu desmontar ali para mostrar para vocês no vídeo, que é o corpo de válvulas e as embreagens, certo? E como é que esse carro trabalha mais ou menos esse circuito? Ali naquele cérebro que eu falei, a gente tem os canais hidráulicos, que são essas... Quando eu falei que é um cérebro, é tipo um cérebro mesmo. Cada uma dessas galerias aqui é uma galeria por onde a válvula, essa é uma válvula, aqui eu tenho uma outra válvula, ela libera a passagem, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma válvula sendo atuada aqui, e veja quando ela libera a passagem aqui, ó, por esse recesso, né, no movimento ali do pistão, o fluido começa a circular agora nessa galeria. E essa galeria, ela acaba encontrando, de acordo com o diagrama hidráulico, as embreagens. E aqui eu tenho a embreagem de marcha à frente, a embreagem direta, e aqui eu não teria, mas aqui não tem nessa foto, mas eu teria a embreagem intermediária. E fazendo um conjunto de 3 embreagens, o carro engata as marchas, as 3 para frente ou uma para ré. Então, quando você está de primeira marcha, quando a gente põe lá a alavanca e a gente movimenta a válvula, que é mecânica, essa válvula vai abrir passagem para um dos canais, certo? Um desses canais aqui, ó, ele vai ter encontro direto com o pistão dessa embreagem. Então, quando você empurra a alavanca, aquela válvula libera a pressão hidráulica entra naquele canal e vem aqui e acopla essa embreagem. É quando você sente o carro dando aquela agachada, certo? Então, você tem o acoplamento e começa a transmissão de torque. E se você soltar o pedal do freio, o carro começa a sua marcha, né? Depois, para engatar a segunda marcha, o câmbio faz com aquele governador, ele libera a pressão hidráulica para engatar. Essa aqui primeira fica engatada, a de marcha à frente fica engatada e engata a intermediária. E aí assim o câmbio engata a segunda marcha. Outra coisa que libera a pressão hidráulica também para a segunda marcha é o kick down. Com essa sempre engatada, o carro sempre vai se movimentar para frente e aí engatando a intermediária, o carro engata, pula para a segunda marcha, ou a relação muda para a segunda marcha. E quando quer engatar a terceira marcha, ele solta a pressão na segunda e engata a direta, certo? E aí o câmbio tem uma relação direta. Então, deixa essa para frente e engata a direta. E aí a relação fica mais longa, né? A marcha é mais alta. E é basicamente isso. E aí você vai dizer, pô, mas como é que o carro vai para ré? Ele solta a embreagem da marcha à frente, né? E engata só a direta. E aí dessa forma, o movimento da engrenagem muda e o carro começa a dar uma marcha ré, certo? Você só tem uma engrenagem aqui na árvore de transmissão e aí o carro dá a marcha ré. E aí assim, de uma maneira super simples, né? Fazendo um movimento aqui, liberando pressão, acoplar as embreagens numa sequência pré-determinada, o câmbio muda suas relações e aí casa a rotação do motor com a rotação da roda, né? Será que eu compliquei mais ainda? Vamos voltar pro vídeo e pro óleo de baleia, vai. Então assim, ó, 3 válvulas, uma por velocidade, uma por carga e uma eletrônica, né? Isso aqui é a primeira mecatrônica, isso aqui eu acabei de elucidar em relação a isso. Bom, então se você parar para pensar, o TH400 é muito mais moderno que um câmbio moderno, porque ele é um câmbio hidromecânico, elétrico, pneumático. E é simples. E tudo isso funciona de maneira automática. O câmbio aqui ele aguenta bastante torque, né? Um câmbio, pelo design aqui, principalmente da engrenagem da primeira, esse câmbio equipou muita caminhonete que puxava carreta. E é um câmbio que, apesar das 3 marchas, aguentou muito tranco. E ele era bom o suficiente, tanto que até a Ferrari pegou esse câmbio e botou lá na 400. Eu nunca andei numa 400, né? Já andei em várias Ferraris velhas, mas uma 400 com esse câmbio aqui seria uma experiência única, eu diria, né? Para falar o mínimo. Então a gente não pode dizer como é que está o funcionamento da transmissão, porque a gente nunca andou com esse carro em plena carga. Mas nenhuma reclamação, o filtro a gente puxou aqui, nenhuma limalha, o lubrificante estava novo, falando de aparência, tá? Não era um lubrificante escurecido, não tinha cheiro de queimado, que corresponde a sobreaquecimento aqui. A gente estava, na verdade, resolvendo problemas de vazamento. Então, o vazamento dessa junta,
Aqui eu consigo ver que é um TH400, inclusive, porque são essa junta aqui com várias curvas e 13 parafusos, né? Eu não tinha vazamento no retentor. Retentor aqui frontal da bomba de óleo do conversor, né? O retentor do conversor, geralmente o pessoal chama disso. A gente não tinha vazamento. Mas como eu já estou fazendo vazamento de transmissão, a transmissão tá fora e o retentor, ele é barato, a gente está trocando esse daqui, tá? Por prevenção. Já falei bastante sobre isso aqui no canal. Por que trocar uma vedação que não vaza, mas é antiga? É um carro antigo, é um carro que acabou de chegar no Brasil. Tanto o dono quanto a oficina estão entendendo, né? Conforme a gente vai desmontando, a gente vai entendendo como é que está as condições internas, né? Com os componentes que a gente tem acesso. A gente está criando intimidade com o carro. E sendo essa uma transmissão TH400, né? Super famosa, a gente sabe que tem disponibilidade de peça no mercado americano, principalmente, alguns upgrades, né? Upgrades da válvula, da solenoide. Existem alguns kits que traz uma eletrônica embarcada aqui para esse corpo de válvula, que deixa a transmissão um pouquinho mais parecida com o comportamento das transmissões mais modernas, etc. Não é um câmbio que intimida, tá? Apesar de que quando eu fiz o curso de transmissão que eu falei no início do vídeo, né? O curso de transmissão era, na verdade, você faz um curso desta transmissão. Quando você faz o curso desta transmissão, não significa que automaticamente você sabe trabalhar com as outras, né? Na verdade, cada transmissão, ao contrário de motores a combustão que possuem, de certa forma, não importa se é Ferrari, Volkswagen ou uma motosserra, ali o princípio de funcionamento ele é mais universal. Agora, câmbio automático, geralmente cada montadora tem um projeto, uma especificidade, e isso daqui é um serviço especializado. Então tem alguns câmbios, eu estava aqui outro dia com uma Equinox, uma GM, estava com um problema na solenoide. Equinox, mais novo, tem vários solenoides, né? Não é mais, lá tem uma mecatrônica, várias solenoides elétricas e tal. Vamos fazer o serviço inicial, o cara entrou aqui para trocar o óleo, né? O diagnóstico dele, inclusive. Mas caso isso não funcionar e o carro ainda estiver com esse comportamento de tranca, a gente vai ter que abrir. E aí, em resumo, para a gente desmontar uma transmissão dessa, precisa ter informação técnica, precisa ver se o mercado de reparação vende as peças, aqui a gente sabe que vende. Lá eu não sabia de cabeça, então tem que ser fazendo um estudo. Isso é um pouco do dia a dia da oficina, né? Todo dia entra uma coisa nova aqui. Você tem que se interessar pelas coisas para você poder trabalhar com elas, né? Amanhã vai lançar uma transmissão nova da ZF. Deve ser uma 12 HP com 12 marchas, vai saber o que os caras vão inventar aí. E beleza, a gente já vem trabalhando com a 6 HP, com a 8 HP, não, com a TH400, 6 HP, 8 HP e o que tiver 9 HP, o que tiver 12 HP, vai saber. A gente vem seguindo uma linha de raciocínio, mas vai ter muita novidade nessa próxima geração de transmissões e etc. Bom, então quando o câmbio foi lançado, a gente estava lá no finalzinho, lá no meio da década de 60 mais ou menos, e a indústria de petróleo, ela está em constante evolução. Na época, o que os caras faziam? Até porque a gente estava em 1960, né? As máquinas, os meios de produção ainda eram iniciais aqui, a gente começou a ter um volume no mercado americano e tal. O que os caras faziam? Eles iam lá embaixo da terra, puxavam o óleo que vinha lá debaixo da terra, aquele óleo preto, passava ele por uma torre de destilação e aí a GM falou, olha, eu preciso de um lubrificante aqui para fazer a atuação hidráulica e também lubrificar os componentes internos com uma viscosidade tal. E aí eles vinham lá, passavam na torre, pegava aquele óleo preto, jogava lá na refinaria, pegava lá na torre, é a viscosidade X, nem sei qual que é a viscosidade que tinha na época, né? E aí saía isso daqui, ó. Aí eles vinham para esse negócio aqui, botavam dentro do câmbio, o câmbio começava a funcionar, tal, etc. Faziam um teste mais de longa duração, eles viram, puta, mas isso aqui não está reduzindo a corrosão interna desse câmbio. E isso daqui é muito instável. Porque eu tenho milhões de moléculas aqui, que é do jeito que a gente puxou lá da Terra, e é uma base lubrificante, né? Isso é a base lubrificante, muito rudimentar, muito incontrolável, e os câmbios começaram a quebrar, né? A GM ia lá, desenvolvia todo o projeto, etc. E aí ela começou a ter um problema numa das peças, ela também teve outros problemas na embreagem e tal, no meio do processo eles vão melhorando, fazendo melhorias. E o óleo, ele é uma peça do câmbio, né? E aí a GM, sendo ela a detentora do projeto e a desenvolvedora, ela fez um comitê entre os fabricantes desses componentes, né?
e os seus clientes e falou, olha, vamos criar aqui um comitê do óleo de transmissão e vamos padronizar esse negócio, né? Começou o comitê do ATF, a Ford depois, e criou-se a norma Dextron. Essa marca, que nem Gillette é de lâmina de barbear, criou-se o ATF Dextron. E o Dextron era uma categoria de classificação do desempenho do óleo, uma das primeiras normas de desempenho do lubrificante que submetia o lubrificante para certos testes de temperatura, de uso de longo prazo, pressão, viscosidade, blá blá blá, etc., oxidação, né? E classificavam, ó, esse óleo tem que passar nesse teste para ganhar a norma Dextron. E aí eles falavam, no meu câmbio só entra óleo Dextron. Se eu tiver aplicação, dava para ganhar dinheiro assim também vendendo, né? Para quem fabricava o óleo, né? A GM não era petrolífica. Estou falando aqui das indústrias de petróleo lá nos Estados Unidos. Dá para ganhar dinheiro na homologação também, né? Mas pelo menos eles protegiam os câmbios deles que estavam rodando. E isso foi muito importante para depois de 40 anos esse câmbio ter o histórico que ele teve de ser um câmbio robusto, Highlander, né? Muito a ver tinha com a tecnologia do óleo. E durante esses 40 anos essa tecnologia mudou umas 6 vezes, né? E aí a gente vai entrar nas polêmicas, que aí eles começaram a trabalhar com essa base e aí eles falam, olha, não é o suficiente. A gente precisa adicionar alguns aditivos para que o óleo também corrige os meus problemas de corrosão internos ali dentro da transmissão. E aqui também nasce, no meio da norma Dextron, o aditivo vermelho, né? Eles adicionavam um colorante vermelho, né? Aqui eu tenho um exemplo disso, na formulação do lubrificante para que, se você tivesse um vazamento de óleo na tua garagem e ele fosse vermelho e não amarelo ou de outra cor, você saberia, puta, a transmissão está vazando, né? Por isso que botaram a cor, né? E hoje, né, o aditivo, né, você pega aqui, por exemplo, óleos de transmissão automática, que tem a coloração vermelha, né? Eles batem a norma, esse daqui, por exemplo, da Motul, o ATF6, ele é vermelho, né? Então ele tem o aditivo vermelho, olha lá, é vermelho, né? Mas alguns óleos de transmissão que têm aplicação desse carro não tem mais o aditivo vermelho, eles são, esse aqui na verdade eu acho que é verde ou azul. Não, esse é vermelho ainda, que esse é o 14, o 15 é de outra cor, né? E tem óleos que são amarelos, né? Tem óleos que tem essa cor aqui. E tem a mesma aplicação. E aí surge o ATF6 na versão Trans ATF, sem o colorante vermelho. O que muda no desempenho específico do lubrificante? Quase nada, tá? Mas a galera, não, mas o meu óleo é verde, o meu óleo, você está botando óleo vermelho, tá não sei o que, aí começa os mitos do mercado. Mas enfim. Aqui no Dextron 2, né, na norma 2, os caras adicionaram colorante vermelho na lubrificação e a partir de então, até aqui, o lubrificante vermelho era uma norma. Aí a Mercedes vai lá, eu vou falar disso aqui um pouquinho mais tarde, né? Vamos continuar com o óleo, que aí eu preciso falar do óleo de esperma. O aditivo que eles estavam botando e a base que eles estavam escolhendo não eram boas o suficiente. A base era muito instável, ela oxidava muito rápido e o aditivo não dava conta. E aí eles foram lá e subiram a norma, ficaram mais rigorosos. Falaram, olha, eu preciso de uma base melhor, né? E aqui eu vou usar um exemplo de uma coloração mais clara, mas, enfim, é só cor, tá? Eu preciso de uma base melhor, mais estável, então a gente pula aqui do grupo 1 para o grupo 2, né, de base lubrificante. E eu preciso melhorar o aditivo. Vou pegar esse meio amarelinho aqui, ó. Que os caras foram encontrar numa graxa, numa cera ou num óleo super antigo que se chama spermacete, ok? O spermacete vem da sperm whale, ou a baleia cachalote, né? Que em inglês o nome é sperm whale. Ela ganhou esse nome porque a cor do óleo era muito parecida com uma outra substância de nome equivalente, né? E ela tá lá no nariz da baleia, certo? Então aquele nariz da cachalote, que a cachalote tem aquele cabeção, né? Cachalote. Tem aquele cabeção e dentro da baleia, né? Ela tem, assim, metade daquilo lá é uma graxa que ela utiliza para controlar, se eu não estou enganado, a flutuabilidade dela. Então a cachalote é uma das baleias, então, inclusive agora é canal de biologia, uma das baleias
conhecidas por mergulhar o mais profundo, né? E ela, utilizando aí a química dentro da cabeça dela, ela consegue economizar energia, né? Para ela controlar ali a sua profundidade, ok? Bom, o que eu estou falando aqui é que os caras matavam a baleia, isso eles já faziam antes do carro existir, tá bom? Isso daí era utilizado em cera de vela, ele era aditivo cosmético, então as pessoas, né, geralmente mulheres, passavam isso como era uma cera, era uma gordura, né, para fazer produto de maquiagem, era cosmético, né? Minâncora é óxido de zinco, né? Tipo, você passa graxa de rolamento na sua cara, enfim, vamos voltar para cá. E eles utilizavam esse óleo que estava dentro da baleia. E qual que é a composição disso aí? Uma graxa, gordura, né? Lipídios e um outro grupo ou uma outra forma de você classificar lipídios é éster. Então isso aí era uma forma de você encontrar na natureza o éster, que hoje é aditivos, né, para vários lubrificantes, ele já estava disponível dentro das baleias de uma forma natural. Bom, aí é lógico que você ficar matando baleia para você transportar a ração de cachorro, do seu cachorro, né, da fábrica até o negócio, não é um negócio assim moralmente aceito, né? Tá errado, né? Mas também a gente precisa de uma alternativa, porque senão as máquinas vão quebrar. E aí sai uma norma nos Estados Unidos, falando da utilização de produtos de origem animal, e a indústria vai lá e desenvolve novas tecnologias e acham nos vegetais, nas gorduras que estavam dentro ali dos vegetais, que também são ésteres, conseguem reproduzir o comportamento ali do óleo da baleia de uma forma química processada, sintetizada, sintético, daí vem sintético, em laboratório, né, utilizando, sei lá, óleo de canola e não baleias, né? Antes de fazer isso, aí a norma Dextron, ela vai e muda o aditivo, sai o óleo de baleia e entra o óleo de jojoba. É sério isso. O óleo de jojoba era utilizado dentro dos câmbios da GM e isso era a norma da GM para a formulação do lubrificante da água. É muito louco pensar isso. Então olha onde a gente está indo nesse óleo. Eu não estou brincando. E aqui a gente ainda está na década de 80, os caras falaram, bom, baleia não pode usar mais? Beleza. O Greenpeace saiu depois, tá? Mas, ó, matar baleia precisa de alternativa. Só que essa alternativa precisa ser desenvolvida, pesquisada, né? Você precisa investir. Essas coisas não estão disponíveis assim. Depende de tempo, dinheiro, investimento de matéria, de maquinário, para você transformar coisas de origem vegetal, né? E parar de matar baleia, né? E aí os caras, bom, beleza, vamos tentar óleo de jojoba, não estou brincando. Entrou óleo de jojoba na formulação, não deu muito certo, né? E aí, conforme o tempo foi passando, o Dextron saiu do Dextron 2, virou o Dextron 3, que nós temos aqui hoje na forma de multi-ATF, ainda numa base, se não me engano, aqui é grupo 3, né? E esse foi o maior óleo que eu acho que eu já troquei aqui na história da Vanguard, né? Esse óleo aqui, ele, no caso, tem uma formulação 100% sintética aqui na Motul, né? Nessa versão. Existem versões do óleo ATF com homologação Dextron 3 que tem bases minerais. Por ela ser 100% sintética, isso significa que esse lubrificante vai ter uma estabilidade, né? Filme de lubrificação, resistência à oxidação, funções hidráulicas, funções de regulagem de atrito internas muito mais previsíveis ao longo prazo, né? Do que um óleo com uma base mineral, né? Que tem na sua formulação componentes mais instáveis, né? E isso foi o óleo que eu acho que eu mais troquei na época, quando eu fiz o curso de transmissão automática, os cursos, né? Era esse óleo que eu utilizava. Aí ali por volta de 2006, 2003 em diante, surgiu a homologação 6, o que seria o equivalente ao Dextron 6, numa norma GM, mas até então a indústria já tinha vários fabricantes de câmbio automático, etc. Baixa-se um pouquinho a viscosidade, melhora-se ainda a questão dos pacotes internos ali de aditivos, né, para estabilidade, para outras funções aqui, espumamento, etc. Eu acho que não precisa entrar tanto no detalhe aqui, né? Mas a viscosidade abaixa,
já pensando numa economia de combustível, né? Depois a gente pula para normas específicas da montadora. Aqui eu estou na 236.14, que é uma norma Mercedes. Esse é um óleo que foi formulado especificamente para bater só a norma da Mercedes, que tem especificações de desempenho aqui do lubrificante nas suas funções, mas também ela é compatível com a TF6, elas são irmãs aqui, né? E aí a gente tem aqui nas duas versões. E depois a Mercedes lança uma terceira versão do 236.15, né? Que possuem redutores de atrito. A gente tem a base lubrificante, nós temos os aditivos comuns, né? Na verdade a base lubrificante é 100% sintética, então as bases hoje, elas são assim, ó, clarinhas, né? E aí o cara fala, não, mas o meu óleo é amarelo, vermelho, beleza, então põe um colante amarelo, né? Para ser da cor aí, né? Para o cara que não sabe escolher óleo, né? E também eles adicionaram no 236.15, ali no 722.9, né? Na transmissão atual da Mercedes em 2010 em diante, eles adicionaram um redutor de atrito e mudaram um pouquinho a viscosidade também, pouca coisa, para que o câmbio economizasse assim mais 0,5% de economia, reduzindo perdas mecânicas internas aqui ao funcionamento, mudando só uma das peças, que é o lubrificante. Em outras palavras, quando eu estou falando de estabilidade de lubrificante, isso também está diretamente relacionado ao intervalo de troca. Então uma base ruim, que oxida mais rápido, que é mais instável, vai estragar mais rápido, eu vou ter um intervalo de troca menor. E conforme o tempo foi passando e o lubrificante foi saindo de bases ruins para bases sintetizadas mais previsíveis, mais estáveis, o intervalo de troca também foi aumentando, né? Então você economizava também, em vez de parar cada 20 mil quilômetros para trocar aquele churume de petróleo que o cara extraía lá do poço, né? E fazia pouca coisa com ele. Hoje, com óleo sintetizado de laboratório, super mais estável, você vai trocar com 60 mil, 3 vezes mais, 4 vezes mais de duração em relação às duas tecnologias, né? O preço também é um pouquinho diferente, mas no final aqui é mais vantagem para todo mundo, entendeu? Hoje o mais comum é você utilizar o ATF6, né? Tem várias aplicações aqui, Ford, GM Dextron 6, Mercon 6, os asiáticos, os F6, F8, ainda utiliza esses caras aqui, né? E hoje o Multi-ATF fica de lado, vira hoje um óleo mais para os clássicos e alguns sistemas hidráulicos de direção. E a gente hoje está nesse nível aqui. Ó, eu não achei o 236.15, mas eu achei aqui, ó, o Trans ATF, que é igual ao ATF6, só que de uma cor diferente. Tem algumas diferenças, mas a aplicação do que importa para o dia a dia é a mesma coisa, só uma cor diferente, os caras não reclamar. E eu aproveitei também para pegar, assim, veja da onde a gente saiu, né? Aquele óleo simples e olha onde a gente chegou. A gente está falando de câmbios automáticos aqui, mas também tem outros lubrificantes. Espera aí. Peguei aqui também óleo de transmissão CVTF. Esse daqui é azul, é só um corante. Mas é interessante, isso aqui eu podia fazer só um vídeo sobre isso. Porque a função do óleo CVTF ela é bem diferente do óleo ATF por causa do que acontece ali. Se for o câmbio CVTF por toroides, né? O óleo ele vai ter uma função de velcro e quimicamente os caras criaram a função do velcro, né? na molécula, né? Se for os toroides, ou também tem a questão ali das polias variáveis, né? Com aquela correia e tal. É um lubrificante específico, não pode ser esse daqui. Se você botar óleo de transmissão automática no câmbio CVTF, hoje é o que a gente mais troca aqui. Acho que no Brasil vieram o Nissan, depois Subaru, e aí o A4, que é o que a gente mais trocou aqui, né? Aquele câmbio CVTF do A4. E depois, enfim, era o que a gente mais trocava. E aqui também um outro óleo, que é um óleo DCTF. Então eu tenho óleo de transmissão automática, óleos de transmissões CVTs e óleos de transmissões de dupla embreagem, né? Até então a gente veio trabalhando bastante aqui com o Motu DCTF. Esse daqui eu tenho tonéis e tonéis desse óleo. Eu comprei aqui tonelitros, né? Eu fui praticamente uma das primeiras empresas a lançar aqui no mercado brasileiro o kit de troca de óleo do DSG, quando os primeiros A3 e Passats, né, que vinham com essa transmissão, dava no intervalo, né? Então a gente está falando de 2011, né? O carro 2009, o intervalo acho que era 3 anos, se eu não me engano.
E eu troquei muito óleo disso, eu troco até hoje de maneira manual, até hoje, assim, foram tonéis e tonéis, e desde então eu já venho escutando tanta coisa, né, no mercado, e esse é o mesmo óleo que eu utilizo hoje em câmbios de Ferrari, né, câmbios PDKs de Porsche. A gente tem muitos vídeos aqui no canal de PDKs e câmbio de Ferrari, deve ter uns 3 ou 4, vou deixar alguns aí para você clicar, e se quiser ver esses câmbios lá por dentro, né, então aqui eu tenho um câmbio cujo a aplicação é um pouco diferente desses de transmissão automática, a viscosidade ela muda, aqui eu estou mais preocupado com extrema pressão ali nas engrenagens e também estou preocupado com o coeficiente de atrito, porque esse óleo também ele vai passar nas duas embreagens, né? Ali do sistema de dupla embreagem do Porsche Doppelkupplung, também conhecido como PDK, ou também lá o 7DTC 750 da Ferrari, o DSG, o S-Tronic. Quer saber, na verdade, ó, eu tô com uma Macan aqui, que eu vou gravar outro vídeo para vocês, para falar do câmbio PDK da Macan, né? E vale dizer que nesse ano chegou no mercado, né, a homologação de uma nova linha para câmbios de multi-DCTF, chamadas High Torque. Então a gente está falando aqui do multi-DCTF High Torque, cujo coeficiente de atrito, os aditivos que vão modificar o coeficiente de atrito para acoplamento das embreagens, são mais eficientes do que esse óleo aqui. E aqui a gente está falando de carros de competição. Então desde aquela Z4, que eu acho que foi o primeiro carro que eu trabalhava com óleos importados, né, para quando a gente trocava as embreagens, aquela do Audi R8 biturbo, da transmissão que eu mostrei aqui no canal, né, a gente fechou com esses óleos naquela época. Mas existe hoje no mercado um óleo mais específico para esses componentes e eu já venho aplicando também isso daqui em alguns carros de rua e eu estou tendo excelentes resultados, tá? Não tinha nenhum problema para resolver aqui, mas isso daqui é um óleo que dá alguns quilinhos a mais de acoplamento ali na embreagem por causa do pacote de aditivos, e a base também aqui ela é um pouquinho mais estável para altas temperaturas, que são em cenários de carros de competição, né? Carros de arrancada ou carros com muito torque, né? 80 kg de torque para cima, né? Eu já partiria sempre para esse, bem que aqui ó, Ferrari com troca de turbina, sempre montei com multi-DCTF, mas hoje a gente tem ainda um pouquinho mais de margem para explorar aqui no High Torque, e eu devo explorar um pouquinho mais da diferença dessas duas linhas em outros vídeos. Mas veja onde a gente saiu da baleia, né? E chegamos às tecnologias atuais, né? Que viagem esse vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, posta aí embaixo. E esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. Não esquece de marcar sua troca de óleo de transmissão aqui. Aqui que a gente faz a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e também a corretiva, no caso aqui dessa marca. Vamos botar em outro vídeo e esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.